Agora, sua camiseta que eu tô vendo, ela profana um símbolo que é muito sagrado aqui no Brasil. Não é? Você toma uma cuspida na rua quando você anda zoando o Che Guevara. Assim. Eu sigo o Mickey. Pois, aliás, respeitado o Mickey. O Mickey, eu respeito mais. O Mickey não matou ninguém, pelo menos. Agora, o que eu tô vendo aqui no livro, também tem um capítulo, o mito Che Guevara, né? Por que o Che Guevara é tido como um santo aqui? É muita ignorância. As pessoas não sabem quem ele foi, né? Ele foi um fascínora que nos seus diários escrevia que tinha tesão com um odor de sangue, que gostava de matar, ele mesmo fuzilou. Tem vídeo dele, você encontra isso no YouTube, ele na ONU discursando, fuzilamos, vamos continuar fuzilando. É um cara que a primeira coisa que fez quando chegou ao poder na Revolução foi tomar a maior mansão lá de um burguês capitalista para viver, foi morto com um Rolex no pulso. Quer dizer, é um sujeito que é um ícone da esquerda caviar, né? E transformaram esse cara num mito que buscava a justiça social, né? A paz, um pacifista. É muito desconhecimento de quem ele foi na prática. Aliás, você disse que ele morreu com um Rolex no pulso, ele não tem nada mais esquerda caviar do que você querer igual. Você tem o Rolex, o resto não, né? Exato. E tem uma imagem na internet que eu separei para entrevista, que é muito boa, que é essa aqui. Rolex, o relógio favorito dos revolucionários socialistas. Tá, o Che Guevara de Rolex, Fidel Castro de Rolex e Hugo Chávez de Rolex. Só que nem a população que eles deram dizem defender. Tá. Agora, tem uma foto do Fidel Castro, porque saiu uma notícia essa semana. Foi essa semana, exatamente, Fidel Castro saiu na Forbes que ele é um dos homens mais ricos do mundo. Não tem dúvida, ele é dono de uma ilha com 11 milhões de escravos, né? Quem é que tem 11 milhões de escravos e uma ilha daquele tamanho como propriedade particular, né? Ele é, sem dúvida nenhuma, muito rico, anda com Mercedes pra cima e pra baixo, tem casas com piscina luxuosa e o povo vive... Mas esse não é o estereótipo do porco capitalista? No sentido pejorativo do que é o porco capitalista, seria isso, exatamente, seria isso. Por que continua, você foi a fundo, você pensou, por que continua adotando ele como uma figura que busca a igualdade e o bem comum, sendo que só ele é rico naquela ilha? Porque para a esquerda caviar a única coisa que importa são as aparências e o discurso, e nunca o resultado concreto. É por isso que eles conseguem ir sempre pulando de galho em galho podre e falando que toda a experiência concreta que teve daquilo que eles defendem não era eles, né? Não, mas você mostra a União Soviética, não, aquilo era socialismo real, ou então capitalismo de Estado, que eles conseguem jogar o problema pro lado do capitalista, né? Não, a Venezuela agora, um fracasso retumbante, todo mundo enxerga, um regime autoritário, prende pessoas só porque pratica preço diferente daquele que foi arbitrariamente definido pelo governo, não tem liberdade de expressão, não tem nada, uma miséria, inflação, falta papel higiênico, e aí é o quê? É esquerda? Não, já não é. Já estão jogando pro lado de cá. Você está dizendo que quando tá na promessa do mundo lindo é a esquerda. Exato. Quando essa promessa virou uma merda, porque virou direita. Exatamente, e sempre vai virar uma merda porque é um problema inexorável do que eles defendem, do meio que eles defendem. Agora, você disse que só defendem ele por causa da aparência. Você nunca pensou... Porque você recebe muito xingamento na internet. Recebo. Você nunca pensou em deixar a barba crescer, usar um charuto, colocar um boneco de guerrilheiro? Pessoal fazer um estilo. Você nunca pensou em fazer um estilo, pelo menos pra ficar blindado? É isso. Um pouco. Eu sou rico como um charuto. Eu só posso ser uma pessoa do bem comum. Exato. E é caro, né? O coíba, o charuto cubano é caro, né? Não é pra qualquer um, não. Ao mesmo tempo que Cuba é uma ditadura, mas também é preciso reconhecer a grandeza de um dos maiores homens do século, um dos maiores assassinos do século. Um assassino asqueroso. Cuba tem 11 milhões de habitantes e tem 2 milhões de cubanos fora da ilha, que se exilaram. Entre os fuzilamentos e as pessoas que morreram afogadas tentando sair da ilha, são 100 mil mortos. A população vive numa miséria filha da mãe. Cuba tem as prostitutas e os prostitutos mais cultos do mundo, porque afinal de contas é o que os médicos, os engenheiros, as médicas, as engenheiras com alguma frequência vão fazer para ganhar vida. É desse país que as esquerdas se orgulham? Como é que é? Obrigado pelas pontes de solidariedade construídas na América Latina, pelo apoio à independência de tantos países africanos.
Cuba financiou guerrilhas revolucionárias sanguinárias. Obrigado por demonstrar ao mundo que todos os países conquistam respeito quando seu povo se faz respeitar. Que respeito Cuba conquistou? Um país onde existem presos de consciência? Um país onde existem presos políticos? O responsável pelo sofrimento de Cuba é a ditadura cubana. O que me constrange não é o Lula falar isso, porque do Lula eu espero coisa até pior. O que me constrange é que parte da imprensa brasileira fez a mesma coisa, tratando Fidel como um mito, um dos homens mais importantes do século. Por quê? Qual é a herança que ele deixa? O que tiver de herança cubana é herança ruim. Toda essa esquerda michuruca latino-americana, a esquerda mais atrasada do mundo, isso se deve à herança cubana. Portanto, a herança que o Fidel deixa é uma herança de merda. Agora, o Fidel Castro está lá há 40 anos, matou 100 mil pessoas. Saiu agora o livro, está preparado agora o livro da Revolução Cubana. O homem não é responsável por menos de 100 mil mortes, inclusive 15 mil na África, né? Quando eles invadiram Angola. E o que deu? Eles deu uma miséria desgraçada. Miséria, falta de liberdade, quer dizer, o caso de prisões. Cuba chegou a ter, veja, no Brasil o pessoal faz choradeira por causa de 2 mil prisioneiros políticos. Ao longo de 20 anos de ditadura chegou a ter 2 mil prisioneiros políticos. Em Cuba chegou a haver 100 mil prisioneiros simultaneamente. Quer dizer, olha, até falar de Fidel Castro e Pinochet na mesma linha é um insulto à inteligência humana. Quer dizer, o Pinochet fez uma ditadura. Todas as ditaduras reacionárias são temporárias. Elas vão fazer o que tem que fazer e vão embora. As ditaduras revolucionárias é que fazem mudanças aprofundadas, tão aprofundadas que depois não dá para voltar mais atrás. Quer dizer, um dos critérios de gravidade dos males é a possibilidade de corrigi-los. Os males criados por uma ditadura reacionária se corrigem depois na democracia, mas uma ditadura revolucionária mata o país, como eu vi com os meus próprios olhos que fizeram na Romênia. As modificações são tão grandes, o homem desarticulou tão profundamente o país que não é possível levantá-lo nunca mais. Como a Rússia, vai cair eternamente na corrupção. A França, depois da Revolução Francesa, nunca parou de decair. Enfim, as ditaduras reacionárias estão sendo males menores do que as revolucionárias. Olha aqui, o Rafael Azevedo me põe na cara dizendo, tem um site chamado Escola Kids, né? Tem um endereço no Twitter, tem um site www.escolakids.com, se propõe a ser um conteúdo de educação para crianças. Veja aqui o que eles ensinam. Os cubanos viviam em péssimas condições, sem saúde, sem escolas e sem emprego. E os Estados Unidos contribuem cada vez mais no sofrimento dos cubanos. Aí Che conheceu Fidel Castro, líder do Exército Revolucionário Cubano, e junto com os outros companheiros expulsaram os estadunidenses da ilha. A paz voltou a reinar na ilha. As crianças voltaram para a escola, os pais voltaram para seus empregos, os cubanos puderam ter uma vida mais digna. Cuba praticamente não tinha analfabetos, já tinha o melhor serviço de saúde da América Latina, tá certo? E era um ponto que atraía turistas do mundo inteiro. Dinheiro rolava na época. Cuba era a 4ª economia da América Latina, daquele tamanhico, era a 4ª economia. Hoje é a 32ª, ou 28ª, sei lá, 28ª economia. Então, e a miséria é uma coisa tão óbvia que eles têm que inventar a história do que nós estamos miseráveis porque os Estados Unidos não comerciam mais conosco, eles proibiram o comércio conosco. Falaram, mas não era o comércio americano que estava pondo... Tirou o comércio americano, então virou a teoria do bode, né? Põe o bode, tira o bode. Quer dizer, quando estava o bode, era o bode que criava o problema. Tirou o bode, é a falta do bode. Porra, o que dizer dentro de uma coisa dessa? Quer dizer, não é uma questão de opinião política, é uma questão de fato, é uma questão que qualquer um pode verificar, tá certo? Nos registros econômicos da própria Cuba. Se eles estão chorando agora, nós estamos morrendo de fome por causa do bloqueio. Então não melhorou. Então, naquela época do Batista não tinha ninguém chorando que estava miséria. Aliás, quem foi que tirou o Batista de lá? Foram os americanos que mandaram sair, porra. Os caras que estavam lá na Sierra Maestra, desceram da Sierra Maestra e chegaram até a Havana sem disparar um tiro pelo caminho. Não aconteceu merda nenhuma, porra. Leiam no livro do Humberto Fontova, está tudo lá documentado. E o pessoal fica espalhando mentira. Fala, é como essa que diz que a Igreja Católica
proibido as camisinhas, está disseminando a AIDS na África. Só a Igreja Católica está acabando com a AIDS na África, meu Deus do céu. Esse pessoal inverte tudo. A mentalidade revolucionária é uma coisa de louco mesmo, é uma forma de patologia mental extremamente perigosa. E eu acho que as pessoas que se deixam contaminar por isso não merecem respeito, não merecem atenção e não merecem tolerância. Tá certo? Abriu a boca para falar essas coisas, você tem que mandar. A inteligência deles é insensível, não capta essas coisas, mas pelo menos sensibilidade anal os caras têm, porra. É? Então você deve se dirigir a ele pelo único órgão sensitivo que eles têm. Aliás, tem dois. Tem o bolso. Né? Então, ou você manda o sujeito, ou você faz ele gastar dinheiro para essa causa na qual ele diz acreditar. Porque, olha, você já viu algum militante comunista ou socialista que quer fazer a revolução e depois da revolução vencer, voltar para casa e ser apenas um operário, um cidadão comum? Não. Todo militante socialista está potencialmente no governo socialista quando a revolução vencer. Então são muito espertinhos. Né? Olha, se você acha que a sociedade vai ser tão boa para os pobres, por que você não quer ser um dos pobres depois que a revolução vencer? Por que você quer ser ministro, deputado, comandando o exército? Ninguém quer ser proleta.